Já se perguntou se a forma como se toca agora ainda é o que o seu corpo precisa, especialmente depois dos 60 anos? Você não está sozinho. Esta é uma das perguntas mais comuns que ouço de homens mais velhos. Não apenas se ainda é correto masturbar-se, mas como fazê-lo de forma segura, respeitosa e de uma maneira que apoie a sua saúde, em vez de a esgotar. Eu sou a Dr. Sueli Dias e trabalhei com milhares de homens que querem manter-se ligados aos seus corpos, sentir-se confiantes na sua sexualidade e envelhecer com força e dignidade. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo raramente discutido, mas incrivelmente importante: como masturbar-se de forma segura depois dos 60 anos e os 3 grandes erros que deve absolutamente evitar. Isto não é sobre vergonha, não é sobre desempenho, é sobre proteger a sua circulação, a sua próstata, os seus hormônios e o seu bem-estar emocional. Se alguma vez se sentiu inseguro sobre o que é normal, o que é seguro ou o que é saudável, está no lugar certo. Vamos começar com a razão pela qual isto é importante. Primeiro, quero tranquilizá-lo sobre algo muito importante. A masturbação não é apenas normal, é saudável, especialmente à medida que envelhece. Com o tempo, muitos homens começam a questionar se o seu corpo ainda precisa desse tipo de libertação. Alguns sentem culpa, outros sentem confusão. Mas aqui está a verdade. A autoestimulação suave e regular é uma das formas mais naturais de apoiar a sua saúde masculina depois dos 60 anos. Ajuda a manter o fluxo sanguíneo para o pênis. Apoia a saúde da próstata. Diminui os hormônios do estresse. E até melhora a qualidade do sono ao acalmar o seu sistema nervoso. Mas aqui está o ponto-chave. O seu corpo não responde da mesma forma que respondia aos 25 anos. E não há vergonha nisso. Isso não é disfunção. Isso é biologia. À medida que envelhece, a sua pele torna-se mais fina. As terminações nervosas demoram mais a responder. Os vasos sanguíneos tornam-se mais sensíveis e menos elásticos. Isso significa que a forma como aborda o alto prazer precisa de evoluir com o seu corpo. Não se trata de força, não se trata de intensidade. Trata-se de presença, sintonizar-se, ouvir o seu corpo, não tratá-lo como uma máquina para consertar, mas como algo que vale a pena cuidar. E quando faz isso, algo poderoso acontece. Você começa a sentir-se mais conectado, mais relaxado, mais satisfeito, e o seu corpo agradece. Mas muitos homens não percebem isso e caem nos 3 mesmos erros comuns. Então, vamos falar sobre eles. Os 3 grandes erros a evitar. Erro número 1 é a pressa. Tantos homens mais velhos tratam a masturbação como algo para acabar rapidamente, secretamente e sem pensar muito. Mas quando se apressa, o seu sistema nervoso permanece em alerta. Os seus vasos sanguíneos contraem-se. A sua frequência cardíaca aumenta, mas não de forma relaxada, mas como uma resposta ao stress. Você pode até prender a respiração ou ficar mentalmente distraído. E em vez de receber um fluxo sanguíneo nutritivo e curativo, o seu corpo permanece em modo de alerta. Isso previne a excitação. Reduz a satisfação. Treina o seu cérebro para associar o toque à tensão, não à segurança ou ao prazer. A solução: desacelere. Mesmo apenas 5 minutos extras podem fazer a diferença. Respire fundo algumas vezes. Desligue o telefone. Dê a si mesmo permissão para chegar completamente ao momento. Você não precisa de velas ou rituais, a menos que os queira. O que importa é que o seu corpo se sinta seguro, porque quando isso acontece, os seus vasos sanguíneos abrem, os seus nervos despertam, a sua sensibilidade regressa, e é aí que a verdadeira satisfação acontece. Não através da velocidade, mas através da presença. Erro número 2. Usar demasiada pressão. Isto é incrivelmente comum, especialmente em homens com mais de 50 ou 60 anos. Como a sensação diminui com a idade, muitos homens compensam apertando com mais força ou movendo-se mais agressivamente. Mas, com o tempo, isso cria fricção,
compressão e estresse nos tecidos delicados do pênis. O seu pênis não foi feito para a força. É feito de vasos sanguíneos esponjosos, nervos frágeis e tecido conjuntivo que prospera com um toque suave e constante. Se aplicar o mesmo aperto forte repetidamente, o seu corpo adapta-se, e não de uma boa forma. Alguns homens desenvolvem o que é casualmente chamado de síndrome do aperto da morte, onde só conseguem responder a um tipo muito específico de pressão, muitas vezes a sua própria mão. Isso torna muito mais difícil desfrutar da intimidade com um parceiro. Também aumenta o risco de dor, irritação ou microlacerações na pele, o que pode levar à inflamação, perda de sensibilidade e frustração a longo prazo. A melhor abordagem: relaxe o aperto. Use um lubrificante natural e sem fragrância para reduzir a fricção. Concentre-se menos no resultado e mais em como se sente. Pense nisso como terapêutico, como uma massagem para o seu sistema circulatório. Com paciência, o seu corpo vai ajustar-se. Notará mais sensação, mais facilidade e mais prazer. Erro número 3. Ignorar as suas emoções. Isto nada tem a ver com a forma como se toca e tudo a ver com como se sente sobre isso. Muitos homens têm carregado uma vergonha silenciosa por décadas. Talvez lhe tenham dito quando era criança que a masturbação era errada. Ou talvez se sinta simplesmente perturbado pelas mudanças no seu corpo à medida que envelhece. Mas o estresse emocional não desaparece. Instala-se nos músculos, na respiração, no sistema nervoso, até na sua capacidade de sentir excitação. A vergonha ou dúvida não resolvida pode levar à tensão no corpo, e a tensão anula o prazer. A solução: comece com compaixão. Você não está quebrado, não está atrasado, não está ultrapassado. Está numa nova fase da vida, uma que exige mais cuidado, mais intenção e mais bondade. Então, se sentir desconectado, dê a si mesmo permissão para se reconectar lentamente e sem pressão. Se precisar de apoio, fale com alguém, um médico, um terapeuta, até mesmo um amigo que compreenda. Você não precisa de descobrir isto sozinho. Agora, como é que realmente se cria uma rotina saudável de autoprazer? Aqui está o que eu recomendo. Mantenha a área limpa. Lave as mãos. Use toalhas ou panos limpos, se necessário. Escolha um espaço silencioso e sem interrupções onde possa relaxar. Use um lubrificante suave e sem fragrância. Protege a pele e apoia o fluxo sanguíneo. E o mais importante, escute o seu corpo. Se sentir dor, aperto, inchaço ou irritação, não ignore. Estes poderiam ser sinais de inflamação, tensão circulatória, ou até mesmo um problema relacionado com a próstata. Se algo não estiver certo, fale com um médico. Mas quando feita de forma suave e consciente, a autoestimulação pode ser uma poderosa fonte de cura. E se está apenas a recomeçar, não há problema. Muitos homens redescobrem os seus corpos nos seus 60 e 70 anos. Não é regressão, é evolução. Está a aprender o que o seu corpo precisa agora, não o que precisava antes. E isso é uma coisa linda porque a verdade é: o seu corpo ainda importa, o seu prazer ainda importa. E a sua confiança vale a pena proteger. Então, da próxima vez que se der esse momento de atenção, liberte a pressão. Liberte a culpa e apenas esteja presente. Você merece isso. Se este vídeo ajudou, eu ficaria honrada se subscrevesse. Falamos de questões reais aqui sem vergonha, porque a sua saúde, a sua função e a sua realização ainda importam em todas as idades. Um beijo da Doutora Sueli. E até a próxima, mantenha-se forte, mantenha-se informado e cuide-se bem.